Vamos, já cliquei. Já cliquei também. Começa a falar bravo assim comigo, eu vou me apaixonar por você, Renata. Começa a ser... Não existe muito... eu tenho muito ódio dentro de mim, é que eu não deixo sair muito, ele sai só de vez em quando. É um luxo que eu dou. São poucas pessoas que vêm a revolta. Começa assim a ser uma pessoa meio mandona, meio autoritária, eu me apaixono. Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Férias. Bem-vindos, férias, gente. E então é Natal. Então é Natal. E o que você fez? O que deu? O que deu. E o que deu foi pouco. Não, a gente fez bastante coisa. Considerando esse podcast, a gente tá em dia. Estamos em dia, Primeiro gente. ano que a gente tá conseguindo entregar conteúdo durante as nossas férias inteiras. Exato. Porque aí a gente descansa e ao mesmo tempo vocês não ficam órfãos. É tipo Hannah Montana, o melhor dos dois mundos. Exato. Olha que linda que somos. Poéticas. Gente, aliás, a gente quer agradecer mais uma vez a participação de vocês na live. Foi muito legal. Foi muito bom, A gente ficou 3 horas falando. Foi muito bom. Rimos, tossimos. Foi muito legal mesmo, a gente adorou a participação de todo mundo lá, o pessoal que estava comentando no chat. A gente espera que a gente tenha interagido com você. Se a gente não interagiu com você, da próxima a gente interage. A gente tá aprendendo ainda, tá? A gente fica meio overwhelmed, meio sobrecarregada, porque a gente tava explicando na live, né? A gente usa um software pra projetar, e aí a gente olha as mensagens, mas olha o roteiro, olha a câmera, aí deu pra pegar umas mensagens, acho que a gente conseguiu conversar o suficiente, mas às vezes a gente perde algumas coisas mesmo, gente. As tias estão aprendendo. Estamos aprendendo, gente. O importante é aprender. Todo dia é um dia na escola. Quem diria que até na Twitch a gente tá? Que nem a gente tava falando na live. Quem diria que conseguiríamos? Quem diria? Aprendi por que o meu fone tá virando um microfone? Não. Mas... Vou aprender? Se continuar funcionando pra live, não vou me importar. Talvez um dia a gente aprenda, por hobby. Talvez sem querer. É a minha cara, ficar 3 anos fazendo uma gambiarra e aprender sem querer. Sim. E foi assim que a gente aprendeu a maioria das coisas nesse podcast. Ai, gente, mas vamos lá, vamos. Me conta uma história hoje, Renata. Nossa, eu acho que você vai gostar dessa história, porque é uma história, eu diria que esse caso, ele é um caso meio die hard, vocês vão entender por quê. Mas antes de começar, né, com as minhas fontes, eu quero dedicar esse caso pra Dona Marilda Zanella. Dona Marilda. Porque, sim, a gente vai falar do próximo lugar que eu vou levá-la pra conhecer na Europa. Ai, que chique, chique, de uma Marilda. história, sim, chique. E a gente vai falar de uma história que eu tenho certeza que ela vai gostar e eu espero que vocês também. Você eu sei, Natália, mas vocês ouvintes eu ainda não sei, espero que sim. Vamos para as minhas fontes, tá? Eu usei o site da Northern Lighthouse Board, o Bizarre True Crime Volume 3. Eu conheci esse caso pelo BuzzFeed Unsolved. Eu também usei a Wikipedia, o Mental Floss, o Undiscovered Scotland e o Electric Scotland. Tá. E eu trouxe para vocês, para esse momento de fim de ciclo que estamos passando enquanto gravamos, a história de um mistério que segue sem solução há 124 anos. Meu Deus! Pois é, que é o desaparecimento dos 3 faroleiros das Flannan Island. Meu Deus! Eu nunca nem ouvi falar, nem nas ilhas, Jura? nem nos faroleiros. Faroleiros? Los faroleiros? Los faroleiros, maleiros. Meu Deus, Natália! Os faroleiros maneiros. Me fala dos faroleiros. Te conto tudo. Por que esse caso é um caso meio die hard? Porque ele é um clássico de Natal, no sentido de que é uma história que não é de Natal, mas que acontece no Natal. Do mesmo jeito que Die Hard. Que sempre tem aquela discussão, é um filme de Natal ou não é? Não sei, acontece no Natal. O que você acha? É um filme de Natal ou não é? E a gente vai falar... Gente, prepara, porque assim, a gente vai falar de povos ancestrais, de superstição, de possíveis surto, de fantasma. Vai ser uma brisa boa. E quando eu digo uma brisa boa, eu quero dizer literalmente, porque as Flannan Islands ficam numa península conhecida como Butt of Lewis.
Ok. A Butt of Lewis só pode ser uma piada com a flatulência de alguém, porque esse ponto é conhecido por ser o local com os maiores ventos do Reino Unido. Por isso que o nome é Butt of Meu Lewis. Deus. Não, Meu é sério. Deus. Abre o Google Maps e googla bunda do Lewis, Butt of Lewis. Meu Deus. Tá vendo? Existe no mapa, gente. Existe um lugar no mundo que chama a bunda do Lewis. Meu Deus. E é um lugar lindo essa bunda. É. E aí, eu separei um trecho de uma matéria da Wikipedia que descreve um pouco essa área do mundo, né? Pra vocês entenderem do que estamos falando. O Butt of Lewis, do gaélico escocês Ruba Robanais, é o ponto mais ao norte da ilha de Lewis, nas Hébridas exteriores da Escócia. O promontório, que fica no Atlântico Norte, é frequentemente atingido por fortes ondas e tempestades, e marcado pelo farol Butt of Lewis. A área povoada mais próxima é a vila de Europai, a cerca de 1 milha ou 1,5 km ao sul. A estrada para o farol passa por uma enseada abrigada chamada Port Stoff. A sudoeste do farol há um arco natural chamado Eye of the Butt. O olho da Sério? bunda. O olho, né? É literalmente o olho do cu. É isso que eu ia falar. É também conhecido como olho do cu. Tipo, gente... E aí tem... Gente, isso está na matéria da Wikipedia. Alega-se que a Butt of Lewis é um dos locais mais ventosos do Reino Unido. Então a gente tá falando de uma bunda ventosa hoje, é isso? Quando a É, gente acha começa... que esse podcast não pode ficar mais mais farofeiro estranho. e mais estranho, a gente fala de uma bunda ventosa. Na verdade, a gente vai falar de algo que acontece a 32 quilômetros a oeste da Bunda Ventosa, que é onde nossa história começa. Tá. Como eu comentei, as Ilhas Flennan são um conjunto de 7 ilhas rochosas e desabitadas, localizadas na costa oeste da Escócia. A ilha principal, que é Eilean Mor, era particularmente cercada de mistério e conhecida por ter estranhos efeitos positivos nas ovelhas. Ok. Acreditava-se que as ovelhas que pastassem ali tivessem mais chance de parir bebês gêmeos e de se recuperarem de doenças. Meu Deus. Uma doideira, né? Loucura. Então, tipo, era uma forma de você ter rebanhos maiores e mais fortes e levar suas ovelhas pra pastar lá. Sim. Ainda assim, quando a nossa história começa, que é na virada do século XIX pro século XX, a ilha tinha uma reputação tão forte de ser assombrada que ela era total e completamente desabitada. Os pastores preferiam ter o trabalho de irem até lá com os rebanhos, passar o dia lá, voltar pra casa à noite pra dormir e voltar no dia seguinte do que se arriscarem a dormir na ilha. Meu Deus, que medo. Não, e o que é assim, gente, parando pra pensar, aqui, até hoje é assim, tá? A Irlanda e a Escócia, em alguns aspectos, elas são muito parecidas e a origem da população celta é meio que a mesma. É lá atrás, isso eu tô falando de 8, 9 mil anos antes de Cristo ainda, tipo, a origem das populações celtas ali. Então, assim, pensando nos pastores, que ainda tem muito aqui, é um risco você não acampar perto das ovelhas ou não ficar perto delas. Você tá largando elas sozinhas, elas podem ser roubadas, pode acontecer alguma coisa e você não vai ver nem ouvir nada. E pra eles que vivem disso, é um risco que é algo que transcende até o amor aos animais, é uma coisa que prejudica o seu sustento também, né? Sim. E eles E estavam, ainda não, assim, foda-se. Fica aí. Vou morrer de fome, mas aqui eu não fico. Sim. E a cultura celta, de maneira geral, né, é bem misteriosa, até porque muitos dos conhecimentos deles se perderam, né? Até hoje tem algumas runas que a gente não conhece a tradução completa. Por conta disso, não se sabe ao certo a causa para essa reputação do local, mas ela tá ligada de alguma forma às ruínas de uma capela construída no século VII pelo Sam Flannan, que era um santo irlandês que seria filho de um chieftain. O que é um shifting? É um chefe tribal irlandês. Seriam os chefes tribais irlandeses lá de trás, da época em que o cristianismo estava se expandindo de Roma para Europa. Tá. Então, ele, o Sam Flannan, né, ele era filho, então, de um nobre irlandês, né, de um chefe tribal, que seria o equivalente à nobreza daquela sociedade, né? E ele teria se juntado ao mosteiro de Molua e se tornado um abade. Ele era considerado um grande pregador, e durante uma peregrinação a Roma, ele teria sido nomeado o primeiro bispo de Killaloe pelo Papa João IV.
O que era uma super honra, gente, naquela época. Sim. Tipo, o dia de celebração do Sam Flannan é dia 18 de dezembro. Guarda essa data. Tá. Dizem que até mesmo os mais céticos se sentiam mais propensos a rezar quando estavam na ilha. E tinham diversas superstições de rituais adotados pelos visitantes que chegavam lá. Uhum. E aí eu separei um relato sobre essa ilha que está disponível no portal undiscoveredscotland.com.uk, feita pelo historiador Martin Martin, é Martin duas vezes, no seu livro A Description of the Western Islands of Scotland, de 1703. Nossa, gente. Pelo que eu tava vendo desses registros, seria meio que uma coisa como as cartas do Pero Vaz de Caminha, sabe? Sim. Pro rei de Portugal. Ele meio que tá descrevendo as ilhas escocesas, né? E ele diz, a maior dessas ilhas é a Ilha Maior, né? Island More. Tem as ruínas de uma capela dedicada a Sam Flannan, de quem a ilha deriva seu nome. Quando chegam a cerca de 20 passos do altar, todos se despojam de suas vestes superiores de uma vez. Essas vestes são colocadas sobre uma pedra, que está ali de propósito para esse uso. Toda a tripulação reza 3 vezes antes de começar a caçar aves. No primeiro dia, eles dizem a primeira oração, avançando em direção à capela de joelhos. Meu Deus. A segunda oração é dita quando eles dão a volta na capela. A terceira é dita perto ou na capela, e esse é seu serviço matinal. Suas vésperas são realizadas com o mesmo número de orações. Outra regra é que é absolutamente ilegal matar uma ave com uma pedra, pois eles consideram isso uma grande barbárie e diretamente contrário ao costume antigo. Também é ilegal matar uma ave antes que ela suba pela escada. Da escada até a igreja? capela. Eita. É absolutamente ilegal chamar a ilha de St. Kilda, que fica a 30 léguas ao sul, pelo seu nome irlandês próprio, Hirth. Você só pode chamar essa ilha de o País Alto. Eles não devem nem mesmo nomear as ilhas nas quais estão seguindo pelo nome comum Flannan, mas apenas o país. Só as ilhas escocesas. Há várias outras coisas que não devem ser chamadas por seus nomes comuns. Por exemplo, Visk, que na língua dos nativos significa água, na ilha eles chamam de Burn. Uma rocha, que na língua deles é Crag, aqui deve ser chamada de Crue, ou seja, dura. Shore, na língua deles expressa por Claddagh, aqui deve ser chamada Vá, ou seja, uma caverna. Sour, na língua deles, como expressa Gort, aqui deve ser chamada Gaire, ou seja, afiada. Slippery, que expressa Bog, deve ser chamada Soft, e várias outras coisas para esse propósito. Eles consideram também ilegal matar uma ave depois das orações noturnas. Ok. Há um antigo costume pelo qual a tripulação é obrigada a não levar para casa nenhum sebo de ovelha. Deixe-os matar quantas ovelhas forem nessas ilhas. Um de seus principais costumes é não roubar e nunca comer nada desconhecido para o seu parceiro, senão o transgressor certamente vomitará. O que eles consideram um julgamento justo. Gente, sobre isso, tem uma história que eu acho que tá relacionada, porque só pode estar. Eu fui ano retrasado, eu acho, eu fui passar a virada do ano numa cidadezinha que chama Skerries, aqui na Irlanda, né? E essa cidadezinha tem lá, ela é costeira e tem uma ilha. E tem uma lenda nessa ilha de que o São Patrício, sabe o São Patrício? Sim. Ele morava lá com o bode dele. E que teve um dia que o São Patrício saiu pra pregar e a população da cidade invadiu a ilha dele, matou e comeu o bode dele. E não contou pra ele. E quando ele voltou e viu que ninguém que tinham matado e comido o bode dele, ele jogou uma praga na cidade e os pedaços do bode que tinham sido comidos começaram a chutar a galera pela barriga até eles vomitarem. E aí os pedaços só pararam de chutar depois que eles se desculparam e confessaram. Eu acho que deve ser por isso que você não pode comer escondido, senão você vai passar mal. Porque essa é considerada a maldição do São Patrício sobre a cidade. Quando você chega na beira da praia, com vista pra ilha, tem uma placa contando essa historinha e falando da maldição dele pela cidade. Eu acho que é por isso, porque faz sentido, né? São histórias que conversam, ou seja, mas enfim. Por via das dúvidas, não comer escondido. Quando eles carregam seu barco suficientemente com ovelhas, aves, ovos, plumas, peixes, etc., eles fazem o melhor de seu caminho para casa. Observa-se que as ovelhas dessas ilhas são extremamente gordas e têm chifres extremamente longos.
eu tive esse relato supersticioso não apenas de vários nativos de Lewis, mas também de 2 que estiveram nas Ilhas Flenna no ano anterior. Perguntei a um deles se ele orava em casa com tanta frequência e fervor quanto nas ilhas, e ele claramente me confessou que não, acrescentando ainda que essas ilhas remotas eram lugares de santidade inerente, e que nunca houve ninguém que tenha desembarcado nelas que não se encontrasse mais disposto à devoção ali do que em qualquer outro lugar. Olha. A Ilha dos Pigmeus, ou como os nativos a chamam, a Ilha dos Pequenos Homens, é apenas de pequena extensão. Houve muitos ossos pequenos escavados do solo aqui, assemelhando-se mais aos da espécie humana do que a qualquer outro. Isso deu base a uma tradição que os nativos têm, de denominar um povo de estatura muito baixa que viveu aqui uma vez, chamado Lusbirdan, ou seja, pigmeus. E, gente, isso eu acho muito interessante, porque existem registros desses esqueletos pequenos, que são menores que de um humano normal, mas a gente não sabe que povos eram esses. Provavelmente eram povos primitivos. Eles dão o nome pigmeus, mas eu não acho que sejam os pigmeus que a gente dos povos originários. Não sei, né? Mas isso gera um pouco de... Porque o que acontece, né? De acordo com o que a gente conhece de história, pensa-se que podem ser povos super antigos, assim, povos, tipo, que mais tarde se tornariam seres humanos, né? Tipo, povos ancestrais, por assim dizer. Só que as pessoas de lá acreditam que são as fadas. Né? E esses povos, eles chamam eles de Lusbirdan. Os Lusbirdan também são citados em um texto ainda mais antigo, de 1549, escrito pelo Sir Donald Monro, que era sacerdote e alto-reitor das ilhas, durante uma de suas visitas. Ele fala: no ponto norte de Lewis, há uma pequena ilha chamada Ilha dos Pigmeus, com uma pequena igreja feita por eles mesmos. Dentro dessa igreja, os antigos daquele país dos Lewis dizem que os ditos pigmeus foram enterrados lá. Muitos homens de diferentes países cavaram profundamente o chão da pequena igreja, eu mesma entre os demais, e encontrei nela, bem no fundo da terra, certos ossos e cabeças redondas de tamanho pequeno e maravilhoso, supostamente os ossos dos ditos pigmeus. O que pode ser provável de acordo com diversas histórias que lemos sobre os pigmeus, mas ainda assim vou deixar essas especulações para os antigos de Lewis. Então, assim, deu pra entender que é um lugar com uma história muito antiga, muito longa, muito complexa e com toda uma mística por trás. Sim, é um lugar bem... É meio tipo o Triângulo das Bermudas, é uma coisa meio mística, meio misteriosa. Devia ser um lugar mais importante, mais conhecido. Ainda assim, né? Surpreendendo um total de 0 pessoas, em 1896... o Conselho do Comércio da Coroa Britânica decidiu que aquele era um bom lugar para construir um farol. Vamos construir, sabe aquela ilha principal que todo mundo fala que é sagrada, que é pra você não mexer? Vamos construir um farol lá? Vamos construir um farol bem grande, assim, subir uma obra, botar um concreto. Vamos trazer um turismo, um povo, sabe? Umas latinhas de Coca-Cola pro povo jogar na ilha? Umas garrafinhas de coca. Vamos subir um barco e trazer vários britânicos ricos pra ficar olhando e acenando, jogando os colar no mar. Sim, Pois é, isso aconteceu. Então a coroa aprovou a construção de um farol em Eilean Mor, e de acordo com o projeto, o monastério de St. Flannan e o local de descanso dos Lusbirdan passariam a dividir a ilha com o Flannan Isles Lighthouse, um farol de 23 metros de altura em cima de um penhasco de 45 metros de altura. Meu Deus! É muito grande. A obra foi inaugurada em 7 de dezembro de 1899 e 4 faroleiros foram contratados para trabalhar naquele local. Gente, a profissão de faroleiro também rende, assim, um capítulo à parte, tá? Porque o que era... primeiro, como é que funcionava esse trabalho, né? Os turnos eram organizados de forma que sempre houvesse pelo menos 3 pessoas trabalhando e uma descansando. Tá. Então, assim, sempre tinham 3 faroleiros na ilha e um fora da ilha. E o regime de trabalho, gente, era intenso, porque para cada 6 semanas trabalhando nas ilhas, eles tinham direito a 2 semanas de folga. Sim. Gente, essa carreira, na época, era considerada meio que um sacerdócio, tá? Por quê?
era considerada uma carreira que ia te deixar numa posição confortável, no sentido de que nunca ia te faltar trabalho, que sua família ia estar alimentada e vestida. Mas você precisava ter o temperamento adequado, gente, porque assim, alguns faróis permitiam que você fosse pra lá com a sua família. No caso, né, a sua família ficaria na mesma ilha que você e você vai visitar, eles não, né, não vão ficar lá no seu trabalho com você, mas vocês têm. Mas nesse caso específico, os faróis que ficavam em lugares mais remotos e mais estratégicos não permitiam outras pessoas além dos faroleiros, até por uma questão de risco. Sim, uma questão de segurança. Você não pode... Porque enquanto você tá trabalhando, sua família tá lá fazendo o quê? Entrando em fria. É isso. Mas eu acho que é mais fácil você ter o consolo de saber que se apertar alguma coisa, alguém consegue te... Tipo, seu filho consegue correr até você. Eu acho que é um pouco diferente de você ficar isolado, sabe? É terrível. Porque é uma ilha pequena, é uma ilha com uma fama absurda de assombrada. Os locais se recusam a dormir lá, assim... E você vai ficar lá sozinho. Tipo, é difícil, gente. E por quê também? É difícil tanto porque você tem que ter o temperamento adequado pra passar por esse tipo de solidão, por esse ritmo de trabalho. E também porque era um trabalho árduo. Qual era o trabalho deles? Basicamente, né, o trabalho principal era manter o farol aceso durante as noites. Só esse trampo por si já era bem desafiador, principalmente no inverno. Sim. Porque aquela região, em particular, é conhecida pelas tempestades que chegam do Ártico para esses lados entre outubro e janeiro, né? Além de ter que manter o farol aceso o tempo todo, eles tinham que garantir a manutenção do farol, a manutenção de todos os equipamentos e, por fim, cumprir as tarefas domésticas da ilha, incluindo limpeza e cozinha. É um puta trampo. É um puta trampo. É um trampo e assim, bem gente, filho da puta. Não, e enquanto você está a serviço, você está a serviço. Se o farol deu problema, a luz tem que ficar acesa. É 3 da manhã, se ouvir um barulho, você acorda. É 2 da tarde, se ouvir um barulho, você corre pra lá. Enquanto você tá no farol, você está trabalhando para o farol. É por isso que pagava bem, porque você estava trabalhando 24 horas por dia por 6 semanas do mês. Seguidas. E os faróis eram inspecionados periodicamente por oficiais britânicos, então... era cobrado uma organização meio que militar, assim. Claro. E era, inclusive, parte do treinamento dos faroleiros, tá? Principalmente em casos de faróis como Flannan Islands, porque esse farol ficava numa rota que ainda é considerada movimentada, quer dizer, fica, né, porque ele ainda existe, mas na época era uma rota mais movimentada ainda. Tá. E a principal... Tinham várias regras de segurança, gente. Várias mesmo, assim. Eles... como eu falei, era quase um sacerdócio. Era um treinamento muito intenso. Só que a regra fundamental, assim, a regra que se aprende no primeiro dia, que falam que você nunca pode esquecer, os faroleiros nunca podem deixar o farol ao mesmo tempo. Alguém sempre tem que ficar pra garantir que a luz sempre vai estar acesa. Sim. Essa é a regra de ouro, assim. Você pode desobedecer todas as regras, menos essa. Alguém sempre tem que ficar no farol. Porque a diferença entre alguém estar e alguém não estar pode ser um navio naufragar e você ser responsável por... Claro. Tipo, por mortes, né? É uma questão de segurança. Você precisa manter o farol aceso, então alguém tem que estar lá. Sim. E quando a nossa história começa, em dezembro do ano seguinte, à inauguração, os 3 faroleiros em serviço eram o faroleiro-chefe, o James Ducat, de 43 anos, que era casado, pai de 4 filhos e tinha mais de 20 anos de experiência como faroleiro. Meu Deus. Sim, era uma carreira, assim, realmente era uma... O Donald MacArthur, que era um faroleiro assistente de 40 anos, que também tinha 20 anos de experiência e na época atuava como suplente de outro faroleiro, que estava de licença médica, porque tinha isso também, pelo menos nisso, era meio que justo, assim. Por exemplo, você tem 4 faroleiros contratados... Um dos 3 que deveria estar trabalhando ficou doente, o que tá descansando continua descansando, não afeta o turno dele, vem o suplente. Tá. Então, pelo menos, isso nesse sentido, pelo menos, era então, justo. Então ninguém ficava sobrecarregado, pelo menos. Não, porque você já tá trabalhando 6 semanas folgando 2, né? E você tá isolado, injusto. Você tá trabalhando 24 horas por dia em alerta, pra caso alguma coisa aconteça. Sim. Então você tá on call o tempo inteiro. Sim. Então é um nível de tensão e de estresse absurdo.
Uma Não, e, puta gente, responsabilidade. inverno. É, Não, inverno. e o inverno meu aqui na Deus. Europa, as storms que tem aqui no fim do ano são bem pesadas no inverno. Ah, E tem muita, assim, aqui, ó, a gente nem chegou no inverno, tá? Faltam uns dias pra começar o inverno ainda, já tiveram 2 aqui. E o frio E eu nem tô maltrata. tão perto da O costa. frio maltrata, gente. A escuridão. Aqui E o chega mar, o mar batendo nas pés do é... o vento. Não, a escuridão, mano. A Escuridão escuridão. também. Porque, tipo, aqui, ó, agora tá 3:30, 4 horas, tá um breu. Tá uma escuridão infernal. E o sol só volta a raiar às 9 da manhã. É um inferno. Daí, imagina, você tá no farol, você só tem a luz do farol. Você olha pro mar, tudo preto. Você olha pro outro lado, tudo preto. Você olha pra tudo preto. Não tem nada, você não vê nada, você não vê gente, sua família não tá com você. Você não tem um bolinho de chocolate pra você comprar na padaria. E fora que, como qualquer trabalho, você tá na sorte, você depende da sorte de se dar ou não bem com seus colegas de trampo, porque essas pessoas não foram escolhidas pela... Imagina você tá preso por 6 semanas com uns nersos que você detesta, meu Deus do céu. Pois é. Nossa, é o meu pior pesadelo. Então, pois é. Então, gente, trabalho difícil, situações de tensão. Já tá difícil agora, a gente mal começou, já tá difícil. Mas então, como eu comentei, né, o MacArthur, ele era suplente, ele não tava no quadro fixo, ele tava substituindo um outro faroleiro que tava de licença médica. E o mais novo do trio era o Thomas Marshall, de 28 anos, que era o segundo faroleiro assistente. O quarto faroleiro contratado, que era um homem chamado Joseph Moore, ele tava nas 2 semanas de folga dele, então ele não tava na ilha nessa semana. Próximo à meia-noite do dia 15 de dezembro de 1900, lembra lá, o dia de St. Flannan, dia 18 de dezembro, aí. Então, perto da meia-noite do dia 15 de dezembro de 1900, um navio chamado Hector passou pelas Ilhas Flannan e o capitão Holman percebeu que ele não conseguia enxergar a luz do farol, muito embora devesse ser possível ver a luz de acordo com as condições climáticas da noite. Então, assim, não tava uma noite muito violenta, não tava com aquela... Porque às vezes, gente, a tempestade vem com uma neblina e com um vapor que você não enxerga nada mesmo. Não era o caso. Tá. Então ele viu, achou estranho, porque a luz nunca pode apagar, deveria estar acesa. Claro. Era claramente algo estava errado. E quando ele ancorou no porto de destino dele, que não era o das Flannan, né, ele só passou por lá, ele reportou a ausência de luz, mas por algum motivo, sabe, problema de fim de ano que a gente estava conversando agora, ele reportou, mas por algum motivo esse problema nunca foi comunicado para o Northern Lighthouse Board, que era o órgão responsável por entender o que aconteceu e por tomar providência para consertar o problema. Tá, eles deviam estar pensando em janeiro, a gente vê. Alguém não fez o trabalho. Alguém tava cansado, final de ano. Alguém tava cansado, tá frio. Pois é. Alguns dias mais tarde, né, depois desse incidente, o capitão James Harvey conduziu o barco dele, o Hesperus, rumo a Eilean com o intuito de trazer o Joseph Moore para começar o turno e buscar um dos faroleiros, eu não sei qual, tá? Basicamente, ele ia fazer a troca de turno. Um ia sair e um ia começar. Era parte do processo natural, não foi nada, tava tudo dentro do prazo, não foi nada fora do normal, assim. Mas a viagem acabou tendo que ser atrasada alguns dias, porque teve um mau tempo súbito na ilha. E acontece, gente, assim, nessa região, nessa época do ano, acontece muito mesmo. Do nada, vem lá uma nuvem do mar, o vento minuano vem e leva tudo embora. Aconteceu também nada muito fora da rotina. Beleza, o que começou a ficar esquisito foi que quando finalmente eles seguiram viagem, quando o Hesperus finalmente chegou na ilha em 26 de dezembro, a bandeira vermelha que deveria estar no mastro não estava no mastro. Eita. Porque, normalmente, o que tinha que acontecer? Quando os faroleiros vissem o navio chegando, eles deveriam sair, pelo menos um ou dois, deveria sair do farol para ajudá-lo com os preparativos do desembarque. E ninguém foi. Basicamente, o barco chegou e ninguém se importou. O capitão ficou inconformado e buzinou, tipo, galera... E aí? E não teve resposta. Basicamente, nenhuma das preparações normais no cais de desembarque tinha sido feita e nenhum dos faroleiros veio saudar o Hesperus ou ajudá-los a atracar. Era como se eles não estivessem na ilha. Mas isso não era possível porque, gente, era um farol muito longínquo. Depois, eu vou colocar onde fica no mapa depois nas imagens de apoio pra vocês verem. Tá quase na Noruega. Eita. É bem perto ali do... Tá. É muito no norte, Então, assim... Ou você vai de barco, ou você vai de barco. Não dá pra você ir nadando, pô. Sim, não dá. Sim. Principalmente não então, em dezembro.
Então assim, gente, o que eles falam a impressão é que eles não estavam na ilha, mas não era humanamente possível eles não estarem na ilha. Porque eles não tinham nenhum transporte alternativo além daquele barco e nenhum resgate de emergência foi reportado por ninguém. E, gente, o que a tripulação do Hesperus encontrou no farol foi um cenário digno de filme de terror. Mas sabe aquele filme de terror psicológico? Porque não é o que eles acharam, é o que eles não acharam. Basicamente, o Joseph Moore foi na frente. Porque eles falaram, você trabalha aqui, você tá aqui há 1 ano, vai. Fala o que você acha de... Na verdade, acho que eles deviam estar com o maior cagaço do mundo de entrar ali. Porque todo mundo sabia que aquela ilha era assombrada. Nem todo mundo sabia por quê. Eu teria. E muito sabe medo. aquele... pra explicar um pouco a situação... Sabe aquela ideia que você sabe que é de jirico, que quando você anuncia que você vai fazer, todo mundo que tá no lugar, que sabe como é a real situação, fala, vai dar merda? Uhum. Todo mundo, quando viu, falou, gente, existe um motivo pelo qual ninguém nem dorme aqui. Sim. E quando aconteceu, quando eles entraram na ilha, foi como se todos aqueles burburinhos que todo mundo tava fazendo o tempo todo começassem a ficar mais altos. Uhum. Sabe? Então, eles meio que estavam com cagaço, mandaram Joseph Moore primeiro pra investigar na frente, e ele descreveu uma sensação avassaladora de inquietação enquanto subia o penhasco em direção à construção. Sabe aquela sensação de que você não devia estar ali? Sei. No interior do farol, a cozinha apresentava uma cena curiosa. Tinham pratos com carne, batatas e pickles em cima da mesa. Tinha um relógio parado, uma única cadeira caída no chão. A lâmpada do farol estava pronta para ser acesa. Tá. E mais 2 dos 3 casacos dos faroleiros tinham desaparecido. Gente. Apesar disso, o portão e a porta estavam devidamente fechados. Mana. E assim, tava tudo montado, tava tudo pronto. Foi como se eles tivessem sumido no ar mesmo. A mesa tava posta pra eles comerem. Tava tudo pronto. Mas o casaco dos dois não tava ali. Então eles pegaram o casaco e foram pra algum lugar. 2 pegaram o casaco e 1 não. 1 tava sem casaco. Que tinham 2 pegaram o casaco, 1 casaco estava ali. Tá. E essas descobertas trouxeram mais perguntas que respostas. Porque assim, ao que tudo indicava, né, pela cena, uma cadeira caiu, algo aconteceu e eles tiveram que sair correndo. Sim. Eles estavam sentando pra comer, eles tiveram que sair correndo. Ao se levantar, correndo, alguém derruba a cadeira e esquece de pegar o casaco. Os outros pegam o casaco. Mas como que você esquece de pegar o casaco em dezembro, gente? E qual que é a primeira regra que você aprende dos faroleiros? Os 3 não saem ao mesmo tempo. Não se saem os 3 ao mesmo tempo. Então, assim, por que um deles teria saído sem casaco? E o que ninguém se conformava foi como que os 3 saíram juntos. Tipo, essa é a regra fundamental. Você entra, a primeira coisa que te falam é uma pessoa tem que ficar. Então eles falaram, né? O raciocínio foi, gente, alguma coisa muito séria, alguma coisa muito impensável deve ter acontecido pra esses homens saírem. Sim. Nisso, tava só o Moore lá. Os caras não quiseram entrar no farol. Tá certo. O Moore teve que voltar, dar o relato pra equipe do barco, ele informou a situação. E nisso, o Capitão Harvey ordenou que uma busca fosse feita pela ilha, pela tripulação. Gente, não tinha nada, eles não acharam nada. Mano. A ilha estava vazia. Nisso, o capitão mandou um telegrama pro continente relatando o ocorrido. Ele disse: um acidente terrível aconteceu em Flanass. Os 3 guardiões, Ducat, Marshall e alguns outros desapareceram na ilha. Quando chegamos lá esta tarde, não havia sinal de vida na ilha. Disparamos o sinalizador, mas como não houve resposta, conseguimos enviar Moore, que foi para a estação, mas não encontrou nenhum guardião lá. Os relógios pararam e outros sinais indicaram que o acidente deve ter acontecido há cerca de 1 semana. Pobres companheiros, eles devem ter sido jogados dos penhascos ou se afogado, tentando segurar um caixote ou algo assim. Como? A noite chegou. Mal podíamos esperar para fazer algo sobre o destino deles. Deixei Moore, MacDonald, Buiomaster e 2 marinheiros na ilha para manter a luz acesa até que você faça outros arranjos. Não retornarei a Oban até ouvir de você. Repeti esse telegrama para Muirhead, caso você não esteja em casa. Ficarei no escritório do telégrafo essa noite até que feche, se você quiser me telegrafar. Gente, as investigações prosseguiram e não teve nenhum resultado.
Ninguém sabe o que aconteceu com esses homens. No dia seguinte, o Moore e a equipe da tripulação fizeram uma nova busca no cais oeste da ilha. O cais leste, que foi onde o barco atracou, né, no dia anterior, estava tudo certo, tudo perfeito. Não parecia que nada tinha acontecido ali. O outro lado tinha alguns sinais de danos. O que eles acharam? Eles acharam uma caixa com equipamentos e cordas de amarração. Na verdade, eles acharam a falta de uma caixa, né? Era pra ter uma caixa com equipamentos e cordas de amarração. E essa caixa não tava lá. Tá. Mas eles encontraram as cordas espalhadas perto das pedras. Mas é por isso, então, que ele falou do caixote. Que eles Sim. estavam carregando alguma caixa. Sim. As grades de ferro ao redor estavam quebradas e algumas partes dessas grades nem estavam mais lá. Ainda, apesar disso, esses danos já tinham sido registrados no Diário dos Faroleiros, no Diário Oficial do Farol. Ou seja, isso aconteceu antes do desaparecimento. Se foi registrado, aconteceu, eles lidaram com o problema e registraram. Sim. Então, na verdade, pra mim, pelo menos, tá? Meu pitaco, o telegrama é muito mais uma vontade do capitão de reafirmar uma explicação racional. Sim. Do que algo baseado em... Porque não faz sentido, como que... Se os três tivessem, sei lá, vamos supor que eles estavam reformando alguma coisa e uma onda levou um deles. Alguém teve que logar isso no livro. Exato. Não faz sentido. Não faz sentido. Não tem sentido. O item mais intrigante dessa segunda parte da busca foi o desaparecimento de uma boia salva-vidas que ficava presa entre as grades a cerca de 33 metros acima do nível do mar. Meu Deus. Eu não sei se você consegue entender, tipo, você deve saber, porque você mora aqui é mais normal do que no... Eu acho que quem mora mais no litoral vai saber também, né? Que eu sou do interior, não vi tanto. Mas quando você vê, tipo, o mar mesmo, na parte de perto dos portos e tal, tem umas boias que parecem umas bolas gigantes, que elas têm uma corda super longa, que é pra quando o nível do mar sobe, você tem uma ideia de até onde ele subiu, né? Sim. Pra saber o que controlar. Então, uma boia dessas, tipo, ela desapareceu e as cordas que seguravam ela não pareciam ter sido cortadas por mãos humanas, o que indica que ela foi arrancada pelo mar. E aí, o primeiro resultado, tipo, a primeira conclusão deles foi, não é possível que o mar tenha arrancado, não é possível que o mar tenha subido 33 metros. Mas o historiador Mike Dash encontrou registros mais pra frente de faroleiros que relataram ondas em Ainliamore com mais de 91 metros e meio de altura. Meu Deus! Uma dessas ondas chegou a molhar até mesmo o topo do farol onde a lâmpada ficava. E essa cena foi inclusive fotografada. Um dos faroleiros quase foi levado pela onda enquanto ele tentava fotografar. Então tem registro de que as ondas chegam sim a esse tamanho lá. Gente. Eu tô falando que é um lugar pra ninguém... Gente, tem um motivo pra ninguém querer dormir nesse lugar. Gente. Você tem foto dessa onda? Eu achei essa foto, eu só não salvei. Depois dá pra pegar, peraí. Tá, depois você pega. Não precisa ser agora. Tá bom. Eu fiquei super intrigada, eu fui olhar. Deus. Bom, dentro do farol, o Moore fez um inventário das roupas que ficaram e ele identificou que quem deixou o casaco foi o MacArthur. Eles estavam... Gente, eram 3 homens que passavam, 3/4 do ano juntos? Morando juntos? Sim. Tipo, ele sabia as roupas de cada um deles, eles conheciam as roupas um do outro, ele sabia de quem era o casaco. E ele disse que o dono do MacArthur só tinha aquele casaco. Ele falou, se ele saiu sem o casaco, ele estava sem casaco. Tá. No frio de dezembro. Além disso, o Moore também encontrou registros dos últimos dias no farol. A última anotação era de 13 de dezembro, mas além das anotações no logbook, tinha uma lousa que tinha informações dos dias 14 e 15 de dezembro, incluindo o horário em que a luz foi apagada na manhã do dia 15 e dados atmosféricos até as 9 da manhã do dia seguinte. O diário mencionava tempestades e ventos fortes, além de um clima de abatimento e depressão entre os faroleiros. E sabe o que é mais bizarro? Não existe... Eles compararam os registros dos faroleiros com os registros da região.
e não teve registro de tempestade na região naquele período. Então tem duas hipóteses. Mana. Ou foi um fenômeno climático isolado, só ali. O que é muito difícil. Mas também Porque pode é um lugar acontecer. pequeno. Mas é um lugar pequeno. Mas não sei. Gente, esse caso é muita especulação, a gente não sabe, assim. As duas hipóteses que as fontes trazem para os registros deles não baterem com o que aconteceu seria um fenômeno climático isolado, tipo uma tempestade só ali nas ilhas, Tá. ou que eles tivessem alucinado ou inventado mau tempo, por algum motivo. Ok. Reza a lenda, tá? Que o Thomas Marshall, que era o faroleiro mais jovem, ele tinha um diário dele com registros que não eram os oficiais do log, era tipo o diário dele mesmo. E que os diários dele mencionavam tempestades tão intensas que os faroleiros chegaram a rezar, mesmo estando protegidos no topo de um penhasco de 45 metros em uma estrutura recém-construída. O Marshall também teria dito que o James Ducat estava mais quieto que o normal e que o MacArthur, que normalmente era brincalhão, chegou a chorar. Uma coisa que causou estranhamento pra ele, porque fala que ele não tinha esse temperamento. Sim. A última anotação do Thomas Marshall no diário dele teria dito: a tempestade passou, o mar se acalmou. Deus está acima de tudo. Que coisa mais tenebrosa. A autenticidade dessas anotações nunca foi confirmada no sentido de que... gente, era um diário, entendeu? Eu não tô dizendo que ele não escreveu essas coisas. Mas só que não dá pra você confiar totalmente porque não é um registro oficial. Sim, e a gente não sabe o estado mental dele enquanto exato. ele estava fazendo essas anotações. Sim. Mas que a última anotação é extremamente macabra, é. Sim. A tempestade passou, o mar se acalmou, Deus está acima de tudo. Mas eles Gente, estavam rezando durante a tempestade, então eu entendo o sentimento também. E assim, embora tenha várias dúvidas, né, sobre as anotações e tudo mais, elas não oferecem nenhuma resposta definitiva sobre o que aconteceu com os 3 faroleiros. Gente, esse caso está sem solução até hoje. Ninguém sabe o que aconteceu com esses homens. E agora a gente vai para a parte interessante. Vamos para teorias. Eu vou começar com a explicação mais lógica, tá? Que foi dada no relatório oficial feito pelo Robert Muirhead, que a gente falou no telegrama ali. Que era o superintendente dos comissários da Northern Lights, da empresa. Ele diz... mesmo ele não tá confortável de dar de falar... foi isso que aconteceu. Ele diz: sou da opinião de que a explicação mais provável para o desaparecimento é que todos eles desceram na tarde de sábado, 15 de dezembro, para a proximidade do desembarque oeste para prender a caixa com as cordas de amarração, etc., e que um rolo inesperadamente grande surgiu na ilha, e que um corpo de água subindo mais alto do que onde eles estavam e descendo sobre eles os varreu com força irresistível. Gente, essa hipótese é possível, mas faz sentido, mas ela não explica diversos elementos ausentes. Então, assim, se fosse o caso, quem que registrou a quebra da caixa? E digo mais, por que eles fariam isso antes de sentar pra comer com a comida servida no prato? Eles não iam fazer isso antes. Não tinha nem pensado nisso. Eles não iam fazer isso antes, chegar em casa, tomar um banho. E eles não iam fazer todos juntos. 2 iam fazer isso, um ia ficar no farol. Daí eles chegam, os 2 tomam um banho quente, se arruma, daí senta pra comer. Não, eu concordo total com você. Essa teoria, tipo, essa emergência, que já tinha sido logada no livro, inclusive, não justificaria os 3 saírem do farol. Não é uma coisa grave a ponto de justificar os 3. Eles já tinham falado até que aconteceu, sabe? Rolou, depois a gente vai lá, não é... Não precisava os 3 terem saído. Eles não precisavam fazer tarde da noite. Eles não precisavam estar com a comida servida pra fazer isso. E tem outra coisa. Sair no meio da janta, assim, sem tocar na comida. E tem outra coisa, não teve, lembra? Nenhum registro de tempestade no geral, assim. Por isso que ele fala um corpo de água. E o mar estava calmo quando o Héspero chegou nas ilhas em 26 de dezembro. E lembra que em 15 de dezembro, quando aquele outro navio passou, as condições climáticas estavam calmas o suficiente. Estavam boas, Sim, então não teve essa tempestade. Aparentemente não existem evidências que corroborem essa tempestade, além do que eles escreveram naquela lousa. Sim. E, gente, não tinha... Isso eu acho muito intrigante, assim.
não tinha nenhum rastro de violência na ilha. Não tinha nenhum corpo, não tinha nenhum resto de corpo, não tinha nenhuma peça de roupa. Além disso, 2 dos 3 faroleiros tinham mais de 2 décadas de carreira. Seria extremamente improvável que eles violassem a regra fundamental de nunca abandonar o farol por conta de uma caixa quebrada de corda. Ainda mais sabendo que logo viria um capitão com barco como equipe. Era uma coisa que é facilmente reposta. É só você avisar, sabe? Um detalhe um tanto quanto arrepiante é que nos anos seguintes houve diversos registros de diversos faroleiros diferentes que reportaram ter ouvido vozes no ar salgado do mar gritando os nomes Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. Como se eles... Fiquei até arrepiada. Como se eles estivessem... como se eles estivessem gritando os próprios nomes para serem reconhecidos. As pessoas ouvem Menina, no minha mar. cabeça tá tudo arrepiado. Sim. Eu tô toda arrepiada, meu cabelo tá arrepiado. No livro Mysterious Celtic Mythology in American Folklore, o autor Bob Curran escreveu: para muitos moradores locais, não havia a menor dúvida de que eles haviam sido transportados para o outro mundo. E, gente, de acordo com o folclore celta, o que isso poderia significar? A primeira hipótese seria eles terem sido capturados pelos espíritos aquáticos da Escócia, os chamados Blue Men of the Mint. O Blue Man Group. Eu pensei a mesma coisa quando eu vi o Blue Man of the Mint. Também conhecidos como Storm Kelps. Essas criaturas, de acordo com o folclore celta, seriam típicas da região das Hébridas Exteriores, que é onde estão as Ilhas Flannan. E seriam um dos motivos pelos quais os locais se recusam a pernoitar na ilha. Acredita-se que essas criaturas tenham cabelos verdes, vivam nas cavernas subterrâneas existem cavernas subterrâneas nas ilhas. Tá. E que eles afundem navios para afogar os marinheiros. Olha. Gente, de acordo com a lenda, se um humano encontrasse um clã desses espíritos, a única forma de não ser levado pro mundo das fadas seria vencê-los num torneio de rimas. Ai, meu Deus. Num rap battle. É sério, eu não tô zoando. Segundo a lenda, você só vem... você tromba essa galera. E assim, é uma galera mó antiga, uma galera ancestral. Você vai lutar no idioma celta. Só com o eles. Eminem. Só o Eminem. E se você perde, você é levado pro mundo das fadas. E some. Então, em teoria, é o que eles acham, que a galera inventou de ser doida e passar a noite lá, num desses dias eles foram ver alguma coisa, chegaram os Blue Men of the Mint, desafiaram eles pra um torneio de rima, eles perderam e foram levados. A segunda hipótese é fruto de fofoca local, tá? Segundo ela, o Moore teria confessado pros moradores das outras ilhas que quando ele entrou ali no prédio do farol a primeira vez... ele teria visto 3 pássaros pretos gigantes empoleirados no topo do farol. E esses pássaros, assim que viram ele, teriam voado para o céu. Ele alegou achar que esses pássaros eram os 3 colegas de trabalho dele que teriam sido transformados em corvos como punição por violar os poderes sobrenaturais da ilha. Tem uma terceira hipótese sobrenatural referente ao Sam Flannan. Mas espera... essa é uma péssima tática, você transformar alguém em corvo. Como punição, porque corvo não esquece. Corvo guarda mágoa. Eles vão se vingar de você por essa maldição. Não, mas se você é um ser sobrenatural, pra você foda-se, né? Você é mais poderoso que ele. Ele é um humano que você transformou num corvo. Corvo é um bicho estranho, eles pagam, eles guardam mágoa. Corvo. Sim, não, eles são super inteligentes. É o melhor bicho, eles são super inteligentes. E você sabia que se você deixa comida pra eles, depois de um tempo eles começam a te trazer presente pra agradecer? Sim. Não é muito fofo? Sim, eles são extremamente inteligentes. Então, seria melhor você transformar eles em alguma coisa bem burra. E, gente, tem uma terceira teoria sobrenatural envolvendo Sam Flannan. Por quê? A gente até comenta um pouco mais sobre essa parte da história no episódio que a gente fez sobre a Mary Tifoid, né, que foi 215. O Sam Flannan é um santo irlandês, católico, né, o catolicismo é uma coisa muito forte, e a gente tá falando aqui de um farol construído pelo Império Britânico na Escócia, né, que é um dos grandes centros do protestantismo na Europa, né. Tem quem diga que é um castigo do Sam Flannan
Por conta de todo o lance. Gente, o lance da... É uma questão que eu também não vou me adentrar muito, não é um episódio de militância, mas assim, tem toda uma história muito dolorida envolvendo os chieftains irlandeses e o domínio inglês. O Sam Flanagan era filho de um chieftain irlandês, era católico, tinha todo o lance, como a gente fala, né, que o lance de catolicismo e protestantismo eram meio que... Era uma forma velada de distinguir quem era irlandês e quem era Exato. inglês. Quem era o povo Sim. bom e quem era o povo ruim, quem era o povo que você tinha que ser preconceituoso contra. Isso. Então tinha a teoria de que, na verdade, isso nada mais era do que o espírito do Sam Flanagan protegendo a ilha do colonizador. Do colonizador, basicamente, né? Porque eu entendo que ele era um santo irlandês que estava numa ilha escocesa, mas isso eu tô falando com base no conceito de Estado Nacional que eu tenho agora. Pra essa galera, por muito tempo, era tudo a mesma coisa. Sim. Então, tem gente que acredita nisso, assim. E quando eu falo que acredita, é que, tipo, pra galera... Nisso. Oi? Eu acredito nisso. Não, e pra galera da ilha é uma coisa que, assim, gente... Vocês colocaram um símbolo inglês na ilha sagrada de um santo católico. Então, pra galera da ilha era tão óbvio que, assim, cada um tinha a sua teoria. Pra uns era assim, gente, é claro que o povo das fadas lá pegou eles e levou embora, fica se metendo de não deve. Pra outras pessoas era, gente, vocês acham que o Sam Flanagan... Você viu o tanto de reza que esses caras faziam pra poder ter a permissão pra caçar na ilha? Então. Era 3 rezas, 3 vezes por dia. E você tinha que esperar os pássaros subir a escada. Porque se não sobe a escada, não pode... Tinha tanto ritual, tanta regra. Se tem tanto ritual... Alguma coisa aconteceu ali, gente. A gente não sabe o quê. A história apagou esse momento, né, da nossa memória coletiva aí. Mas algo aconteceu naquela ilha para as pessoas ter medo, assim. Eu acredito que foi o Sam Flanagan. Eu queria muito acreditar que foram os Blue Men of the Mint, mas eu aceito o Sam Flanagan. Eu aceito. Eu acho que foi ele protestando contra o colonialismo. Bom, gente, essa foi a hipótese sobrenatural. Adivinha qual que é a próxima? Aliens. Alien, gente, ET. Por quê? Naquela região, é inclusive uma dica turística boa que eu dou pra vocês, que eu já dei antes, tá? Dicas da tia. É uma região em que existe a ocorrência esporádica do avistamento de aurora boreal. Por conta da latitude dos céus escuros com pouca poluição. E porque é uma região... Porque é uma região bem isolada, tá? Inclusive, gente, a dica que eu ia dar é que se você quer ver a aurora boreal e você não tem tanto dinheiro pra ir pra Islândia ou pro norte da Noruega, porque são passeios um pouco mais caros... São bem caros. Dá pra você... Porque você tem que alugar equipamento e tal. O norte da Escócia tem bastante avistamento no fim do ano. E é mais barato e o acesso é mais fácil. Em termos tanto de custo de passagem, porque o voo normalmente pra Edimburgo tá mais barato. E de Edimburgo você pega um trem pro norte. O trem e a balsa. Pra Noruega é bem caro. Rolê. Mas é muito mais barato do que ir pra Islândia e pra Noruega. Então, se vocês têm esse sonho, é um rolê que eu queria muito fazer, mas depois que eu vi aqui, eu desisti. Que teve, né, esse ano. Aí eu já vi, já achei lindo, já fiquei encantada e agora pronto. Mas enfim. Bom, gente, consequentemente, naquela época, né, imagina, a gente tá em 1900, umas luz verde. Do nada. Naquele lugar frio, com aquelas ondas. Com aquelas ilhas que você não sabe o que tem lá, mas que a galera nem dorme lá. Eles achavam que era atividade extraterrestre, que devia ser algum ser extraterrestre que estivesse causando aquilo. Por conta disso, os avistamentos de luzes eram frequentes e os rumores sobre a origem eram dos mais diversos, gente. E o fato de que não tinham corpos na ilha e nenhum sinal de violência, isso é usado como argumento para quem defende a teoria de que os faroleiros tenham sido abduzidos. Tá. Uma terceira teoria, um pouco mais próxima do true crime, seria de um deles ter sentido o impacto da tempestade com a depressão de inverno e adquirido algum tipo de psicose, assassinado os colegas ou fugido e tirado a própria vida. Eu voto naquele cara que escreveu que tudo tá bem, a tempestade passou. Deus é bom. Deus é bom. Deus Ele que matou o resto e depois se suicidou. Essa vertente dessa teoria explicaria por que um deles teria saído sem casaco. Então, assim, tendo em vista esse cenário, né, o que poderia ter acontecido? Tem duas coisas que podem ter acontecido.
O casaco era do MacArthur, né? Hum. E o faroleiro mais novo comentou que o MacArthur tava chorando no diário dele. Uhum. É possível que o MacArthur, que era suplente, ele não tava. Ele tinha 20 anos de experiência, mas ele não tava o ano inteiro trabalhando ali com aqueles caras. Uhum. É possível que o MacArthur tenha tido uns 5 minutos, um surto, e corrido pra pular pro mar sem casaco mesmo. Os outros dois correram atrás dele pra tentar segurar. E uma onda veio e levou. Isso pode ter acontecido. Pode. Ou dois Ou- foram resolver alguma coisa Sim. e o cara que sabia que ia matar os dois e se matar não se preocupou em levar o casaco. Sim. Também. Era isso que eu ia falar depois. Ah, tá, desculpa. Eu tô Não, empolgada. imagina, mas manter. Não, mas tá certo, é até melhor assim, porque a gente completa as frases uma da outra, tá vendo? E uma teoria derivada dessas duas hipóteses seria de um caso de folie à deux, ou delírio compartilhado, em que a mistura do isolamento com o frio, com a falta de luz, teria feito com que os três imaginassem uma tempestade que nunca existiu, o que explicaria por que os registros deles não parecessem bater com os dos outros faroleiros da região. Então, o que poderia acontecer? Os três estavam tendo um delírio compartilhado, um deles surtou mais que os outros com o delírio, tentou pular, os outros dois foram tentar segurar e não conseguiram. Uhum. Mas, ainda que tivesse de fato ocorrendo um delírio compartilhado, de acordo, né, com os supostos registros do Thomas, a tempestade já tinha se acalmado. Então, por quê? O que quer que tivesse acontecido nesse suposto delírio já parecia ter passado. E sabe o que eu fico pensando? Mesmo que eles tenham caído ou pulado no mar, depois, tipo, nos meses seguintes, alguma coisa ia aparecer. Uma jaqueta, Não, uma e assim, não bota. tem sinal de luta, só tinha uma cadeira tombada. A porta Então, tava fechada, não faz sentido. Não então, faz é tipo, sentido. mas alguma coisa ia aparecer, uma bota, É, entendeu? O mar ia trazer de volta. sim. É isso que eu tô falando, não tem nada, não trouxe nada. Porque não existe corpo que caia no mar e fique no mar, gente. Sim. Não existe. Não. Sempre traz de volta. O mar sempre traz de volta. Ou traz alguma parte de você, ou traz alguma roupa, alguma coisa que se despedaça de você. Sim. Que se Não teve dissolve, nada. que se solta de você. Ou alguma parte que se solta do seu corpo. Uma quarta teoria seria que os três teriam se dado bem até demais e decidido fugir pra começar uma nova vida juntos. Um trisal. Ou que talvez dois deles tenham decidido fugir juntos e um tenha tentado impedir e os outros dois tenham matado esse um, escondido o corpo e fugido. Mas assim, essa teoria, gente, ela a base dela é pura especulação. Não tem nenhum indício, nenhum registro. Não tem nada de ninguém se dando muito bem com ninguém. Não tem nenhum rumor. Não tem nada. E conhecendo a cultura local, se tivesse qualquer rumor, a galera teria comentado. Não, e se eles tivessem um caso e tivessem matado o outro, um corpo ia aparecer. Sinais de um luta corpo também. ia aparecer, gente. Faz 124 anos, nada aconteceu. É. Nenhum corpo apareceu naquela ilha. Não é uma ilha nem grande. Dá pra ver onde que tem. Não. Pra mim é o Sam Flanagan. Sim. Gente, em 28 de setembro de 1971, o farol foi automatizado e um heliporto de concreto armado foi construído para permitir visitas periódicas de manutenção em períodos de condições climáticas adversas. Hoje, o farol é monitorado remotamente pelos operadores do Boats of Lewis e os únicos habitantes das Ilhas Flanagan são os pássaros, as baleias e os golfinhos que habitam as águas do Atlântico. Hoje é possível agendar passeios às ilhas, mas não é permitido passar a noite por lá. Os espíritos das ilhas venceram e até hoje não se sabe com certeza o que aconteceu com os três faroleiros das Flanagan Islands. Mana, eu Fiquei até arrepiada de amei novo. essa história. Agora, Os espíritos venceram. os espíritos venceram. Gente, pra você conseguir Vencer o Império Britânico, o diz... colonialismo do Império Britânico, você precisa de todos os seres da mitologia celta. Todos eles se uniram. Só os Blue Men of the Mint se unindo no rap aí, porque... Sim. Eu amei essa história. Eu tô apaixonada por essa história. Ai, que bom, legal. Eu tô arrepiada. Gente, é isso. E ninguém sabe o que aconteceu. Tá sem solução desde 1900. Essa história vai ficar na minha cabeça a semana inteira.
Ai, gente. Eu quero. Eu espero que a Dona Maria, espero que você tenha gostado. Eu quero muito. Ela falou que ela sempre quis conhecer a Escócia. Eu quero muito levá-la pra conhecer. Vai acontecer. Irá. E, gente, tem outra coisa. Eu acho que esse episódio, vocês vão comentar. Tem gente que gosta de Outlander, né? A série. E a premissa da série Outlander é meio que essa. É que existem os monumentos de pedra antigos em que você entra e viaja no tempo e some. É uma parte da lenda celta você viajar, você entrar nos buracos de fada e viajar no espaço-tempo contínuo, assim. Então tem muito a ver também com a própria mística da Escócia, né? Deve ser um rolê. E dá pra visitar, a gente podia ir um dia também, né? A gente podia passar um dia. Porque tem passeio, você só você buca, vai de barco, passa o dia e volta. A galera vai pra ver o Mistério dos Faroleiros mesmo. Mas eu não sei, daí é meio desrespeitoso, porque se foi o Sam Flynn... É verdade. E ele... Não, tem razão. As duas até chegam lá falando, Sam Flynn, vamos ver o Sam Flynn. Ele vai ficar puto com a gente. A nossa cara desaparecer, Renata. Não, é a nossa cara desaparecer num farol. Mas aí eu te pergunto, será que o mundo das fadas é pior? Gente, o que é pior do que o mundo do Elon Musk? Nada. Eu tô louca pra desaparecer desse mundo. Lembra que eu comentei quando a gente foi... Que eu e o Zanella, a gente se enfiou no mato e um velhinho místico perguntou se a gente queria conhecer a cachoeira secreta. Podia ser o mundo das fadas. A gente pode ter perdido uma oportunidade. Mas que bom, porque eu não tô em condição de tocar esse podcast sozinha. Se você for, eu também quero ir. É verdade. Porque se você me largar com todo esse trabalho sozinha, eu não quero fazer. Eu me recusarei. Não, pode deixar, pode deixar. A gente conecta o Zencastr de lá, a gente vê se tem Wi-Fi. Não. Ou você vai pro mundo das fadas comigo, não tem problema levar o Zanella, mas eu também tenho que ir. Ou você fica aqui e você trabalha comigo. Você não me deixa aqui sozinha nesse mundo. Eu não acho que o Zanella ia querer ir pro mundo das fadas, não. Quando ofereceram, ele recusou. Eu falei pra ele, por que você disse que não? Mano, vocês iam ser roubados. Era o que ia acontecer, vocês iam ser roubados. Ou... Mas é isso, gente. Conta pra gente o que vocês acham que aconteceu. Conta pra gente nos comentários do post no Instagram ou aqui no Spotify o que vocês acham que aconteceu. E mandem suas teorias e sugestões e digam se vocês gostaram desse caso, se vocês gostam de casos assim. Sim, e sejam bons, busquem conhecimento. Muito obrigada pelo carinho. E Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E Feliz Navidad. Yeah. Yes. E beijos. E tchau. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!